Há momentos em que sentimos faltar algo essencial dentro de nós, como se uma parte esquecida aguardasse para ser redescoberta. O que buscamos, muitas vezes, não está no mundo exterior, mas no templo silencioso que habita no centro do nosso próprio coração. Durante esta reflexão, vamos responder algumas questões importantes. A pergunta central é: o que o episódio do Menino Jesus entre os doutores revela sobre o despertar espiritual e a consciência da missão interior? Também vamos refletir sobre por que Jesus decidiu permanecer no templo mesmo sem avisar seus pais. O que simboliza a presença de Jesus entre os doutores da lei. Faz sentido para você? Alguma destas questões te interessa? Comenta aí para nós. A cena do Menino Jesus entre os doutores é um dos episódios mais enigmáticos e simbólicos da infância de Cristo. À primeira vista, pode parecer apenas uma história curiosa, mas, à luz do Espírito, ela nos revela caminhos profundos de autoconhecimento e de reconexão com o sagrado. O dilema moderno, muitas vezes, gira em torno da desconexão com nossa essência, da angústia de uma vida acelerada focada no exterior, que nos afasta de uma escuta sensível. Esse episódio bíblico, ainda que ambientado há mais de 2000 anos, nos convida a parar, silenciar e redescobrir a voz interior que, como o menino Jesus, se manifesta com sabedoria e serenidade. Esta é uma jornada de reflexão e compreensão sobre o que significa reconhecer o chamado interior, mesmo diante da incompreensão do mundo. É um convite a revalorizar a infância espiritual como um estágio de potência e não de ignorância. Um chamado para lembrar que o templo onde o sagrado habita pode ser reencontrado dentro de nós, agora mesmo. Ao final dessa viagem reflexiva, vamos fazer um resumo com as principais perguntas respondidas, incluindo a pergunta central. Se este conteúdo ressoa com você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem busca evolução e autoconhecimento. Menino Jesus, a união do prodígio e do sagrado. Entre os muitos episódios que os evangelhos nos ofertam como legado espiritual, há um que se destaca pela sua profundidade simbólica e pelo mistério silencioso que carrega. O momento em que o menino Jesus, aos 12 anos, é encontrado no templo, entre os doutores da lei, debatendo com sabedoria que surpreende a todos. Esse trecho, narrado unicamente no Evangelho de Lucas 2:41 a 52, marca a primeira e única aparição pública de Jesus, antes do início de sua vida adulta e missão pública. É um momento de revelação precoce, de prodígio espiritual, mas também de um ensinamento velado sobre o caminho da consciência e da missão. A cena ocorre durante a peregrinação anual da família de Jesus a Jerusalém para a festa da Páscoa. Após o término da celebração, Maria e José voltam para casa sem perceber que o menino não está com eles. Somente após um dia de viagem e mais 3 de busca angustiante, encontram Jesus no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que o ouviam se admiravam da sua inteligência e de suas respostas. Esse trecho, lido superficialmente, pode parecer apenas uma curiosidade sobre a infância de Jesus, mas, para os que buscam compreender as entrelinhas espirituais dos textos sagrados, ele se apresenta como um portal para reflexões profundas sobre o nascimento da consciência, o propósito da alma e o chamado à escuta interior. Por que Jesus ficou no templo? Porque Maria e José não o compreenderam quando ele disse: "Não sabias que me convém tratar dos negócios de meu pai?" Por que essa passagem foi incluída entre tantos anos silenciosos da vida de Cristo? Cada um desses questionamentos é uma chave. O templo não é apenas um edifício de pedra, mas o símbolo do espaço interior onde o sagrado habita.
O menino representa a pureza, a intuição e a sabedoria divina, ainda não contaminada pelas estruturas rígidas do mundo. Os doutores representam o conhecimento tradicional, o saber institucionalizado, que, mesmo com toda a sua erudição, se surpreende com a autenticidade de um espírito desperto. Nesta reflexão, somos convidados a olhar para esse episódio não apenas como uma narrativa histórica, mas como um espelho para o nosso próprio caminho espiritual. Todos nós, em algum ponto da jornada, somos esse menino perdido e reencontrado. Todos carregamos em nós uma centelha divina que busca se expressar, mesmo em meio às estruturas do mundo. E todos precisamos, em algum momento, retornar ao nosso templo interior para lembrar quem somos e de onde viemos. Na continuidade deste texto, vamos explorar os múltiplos significados desse encontro prodigioso, compreendendo como ele ecoa nas trilhas do autoconhecimento, nas revelações do Espírito e no silencioso convite que a vida nos faz, reencontrar o sagrado em nós mesmos. O prodígio e o despertar espiritual. Na cena do templo, o que primeiro nos surpreende é a inversão do esperado. Não são os doutores que ensinam ao menino, mas o menino que os interroga e os surpreende. Essa inversão simbólica revela um aspecto profundo do caminho espiritual. A sabedoria verdadeira não está necessariamente associada à idade, à erudição ou às estruturas formais do conhecimento, mas pode emergir pura e poderosa de uma alma em sintonia com o divino. Jesus, com apenas 12 anos, já manifesta consciência de sua identidade espiritual e de sua missão. Mas o que isso nos diz sobre nós? Se nos permitirmos sair da leitura literal e adentrar a leitura simbólica, veremos que o menino Jesus pode ser compreendido como o arquétipo da centelha divina que habita em cada ser humano. Essa centelha, quando desperta, mesmo que ainda jovem ou inexperiente no mundo, carrega uma sabedoria que transcende o tempo e as convenções. É o Espírito falando por meio da pureza da alma. A infância espiritual não deve ser vista como um estágio de ignorância, mas como uma fase de potência não revelada. O verdadeiro despertar espiritual ocorre quando essa criança interior começa a se manifestar, não como algo imaturo, mas como expressão direta da essência. O que surpreende os doutores da lei não é o conteúdo racional das palavras de Jesus, mas a sua presença, a força do Espírito que ali se manifesta e a coerência de suas perguntas e respostas. A jornada espiritual é, muitas vezes, um retorno à simplicidade da infância, não à ingenuidade, mas à clareza descomplicada, à escuta sensível, à curiosidade sincera e ao amor pela verdade. Jesus, entre os doutores, simboliza essa criança interior que, quando liberta, ilumina até os espaços mais dogmáticos da razão e da tradição. Sua voz rompe o silêncio das estruturas mortas e revela que o sagrado está vivo e, às vezes, se manifesta onde menos se espera. Há também, neste episódio, uma tensão entre o mundo interior e o mundo exterior. Maria e José, representantes da vida cotidiana e da afetividade familiar, procuram ansiosamente por Jesus. Sua ausência física gera angústia, mas Jesus estava presente, apenas em outro plano. Estava no templo, cuidando das coisas de seu pai. Essa expressão pode ser interpretada como a dedicação à missão da alma, ao propósito superior que nos habita. Há momentos em que o chamado interior nos afasta das rotinas e dos vínculos imediatos, não por abandono, mas por fidelidade ao divino que nos chama. Essa passagem nos ensina, portanto, que o despertar espiritual pode provocar incompreensões até mesmo entre os mais próximos. Quando a consciência começa a se elevar e a buscar o sagrado, é natural que os padrões conhecidos se tornem desconfortáveis. Não é fácil explicar àqueles que ainda não escutam a mesma voz interior. Maria e José
não compreenderam a resposta de Jesus, e essa incompreensão ecoa até hoje naqueles que iniciam uma jornada interior em um mundo que valoriza o exterior. A infância espiritual é o momento em que começamos a ouvir uma voz diferente dentro de nós. Ela não grita, não exige, não impõe, mas fala com profundidade e verdade. E como Jesus no templo, ela nos ensina que devemos escutar e perguntar, com humildade e coragem. A verdadeira sabedoria não é produto de acumulação, mas de revelação. E essa revelação nasce da escuta interior. O momento em que Jesus é encontrado entre os doutores não é apenas um fato curioso, é um evento carregado de profundidade espiritual. Aos olhos de muitos, poderia parecer apenas um prodígio, uma criança excepcionalmente inteligente. Mas à luz do Espírito, vemos que se trata da manifestação do sagrado em sua forma mais pura e inesperada. O termo prodígio é muitas vezes associado ao extraordinário, ao que foge da norma. Porém, no contexto espiritual, o prodígio é aquilo que rompe a lógica do mundo para revelar o que está além dela. Jesus, com 12 anos, não apenas demonstra sabedoria, ele encarna a sabedoria. Não apenas aprende, ele recorda. Não apenas questiona, ele desperta consciências. O prodígio aqui não é um espetáculo, mas uma revelação. O sagrado pode habitar qualquer forma, inclusive a de uma criança comum, sentada humildemente entre os mestres da lei. Esse episódio nos convida a uma mudança de olhar. Em nossa busca espiritual, muitas vezes esperamos o sagrado nos grandes rituais, nas palavras pomposas, nas experiências arrebatadoras. Mas o divino pode se revelar nos espaços mais simples, nos momentos mais silenciosos e, como neste caso, por meio de uma criança, de um gesto, de uma pergunta. O verdadeiro prodígio não está em fazer milagres visíveis, mas em provocar transformações invisíveis no coração humano. Jesus não estava ali para confrontar os doutores, mas para estar entre eles, sentado, ouvindo, perguntando. Esse detalhe é fundamental. Antes de ensinar, ele escuta. Antes de falar com autoridade, ele interage com humildade. O sagrado não impõe, não invade. Ele se manifesta na escuta, na presença e na verdade. A atitude de Jesus ensina que o conhecimento verdadeiro nasce do diálogo e não da imposição. E todos os que o ouviam se admiravam, não por ele gritar ou dominar o discurso, mas por sua profundidade. A presença de Jesus entre os doutores é a presença do Espírito entre as estruturas. É o vento leve, soprando entre colunas de pedra. Ele está ali como alguém que pertence, mas também como alguém que transcende. O templo o acolhe, mas não o contém. O mistério e a incompreensão. O templo, por sua vez, simboliza o lugar da morada divina, tanto no espaço físico quanto na alma humana. Ao estar ali, Jesus mostra que o verdadeiro templo é o lugar onde o Espírito se revela, e que a sabedoria não é privilégio de alguns, mas direito de todos os que buscam com sinceridade. O prodígio não é privilégio dos grandes, ele habita o coração puro, o espírito atento e a alma entregue. Este episódio nos revela, portanto, que o sagrado pode se manifestar de formas inesperadas, que o prodigioso não está apenas nos feitos sobrenaturais, mas na presença plena, na escuta amorosa, na sabedoria silenciosa que transforma e nos convida a rever nossas expectativas. Será que reconhecemos o divino quando ele se apresenta em formas simples? Será que estamos preparados para encontrar o Espírito em uma criança, em uma pergunta, em um gesto? Jesus, o menino, é símbolo do Espírito desperto antes do tempo, ou talvez exatamente no tempo certo. Ele não se apresenta como superior, mas como alguém em comunhão com o divino. Sua presença silenciosa, suas perguntas e respostas, sua serenidade, tudo isso
é expressão de um espírito que já sabe quem é, e esse conhecimento, mais do que qualquer doutrina, é o verdadeiro prodígio. Há uma cena profundamente simbólica nesse episódio do Evangelho que muitas vezes passa despercebida: o reencontro entre Jesus e seus pais, Maria e José. Após 3 dias de busca angustiada, encontram-no no templo, serenamente envolvido em diálogo com os doutores, quando Maria o interpela com o coração aflito: Filho, por que fizeste assim conosco? Jesus responde com uma frase que ainda hoje ecoa como um enigma: Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E então vem a observação do evangelista. Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dizia. Aqui está um dos maiores mistérios espirituais da existência: a dificuldade em reconhecer a presença do sagrado quando ele se manifesta fora dos moldes esperados. Maria e José, apesar de sua proximidade com o mistério do nascimento de Jesus, ainda não compreendem completamente sua dimensão espiritual. Eles o veem como filho, como criança, que deveria estar sob seus cuidados, dentro dos parâmetros da normalidade. Mas ali diante deles está o Espírito em sua expressão mais livre, consciente de sua missão, conectado à vontade do Pai, àquilo que transcende a lógica do cotidiano. Essa tensão entre a experiência espiritual e a compreensão humana é algo que todos nós, em algum momento da jornada, enfrentamos. Quantas vezes algo em nós desperta, uma intuição, um chamado, uma certeza silenciosa, e é mal interpretado, até por aqueles que nos amam? Quantas vezes o divino sussurra verdades que o mundo não consegue acolher? Reconhecer o sagrado exige sensibilidade, desapego das formas e abertura para o mistério. O mistério da presença de Jesus entre os doutores é também o mistério de nossa própria essência divina, que às vezes aparece sem aviso, sem lógica, mas com clareza inconfundível. E o desafio é: estaremos dispostos a reconhecê-la, mesmo quando ela contradiz nossas expectativas? O não reconhecimento de Maria e José é, portanto, humano, natural, mas também é simbólico. Representa a dificuldade do ego em aceitar o despertar do espírito. O ego quer previsibilidade, controle, segurança. O espírito quer expansão, verdade, liberdade. Quando a alma começa a se mover, segundo os propósitos do alto, os vínculos antigos podem se sentir ameaçados, não por má intenção, mas por medo de perder o conhecido. A vivência do sagrado no cotidiano. Jesus não nega seus pais, ele volta com eles, submisso, amoroso. Mas sua resposta foi clara: há algo maior que a família, maior que a tradição, maior que os laços terrenos, a vontade divina que pulsa dentro do ser. Esse chamado é silencioso, mas irrefutável, e uma vez que ele é ouvido, não pode mais ser ignorado. Neste episódio, somos convidados a refletir sobre nossas próprias buscas. O que procuramos quando estamos angustiados? O que esperamos encontrar nos templos da vida? E, acima de tudo, estamos preparados para reconhecer o sagrado quando ele se apresenta fora dos padrões que aprendemos a venerar? Talvez o maior prodígio aqui não seja a sabedoria de Jesus, mas sua serenidade diante da incompreensão. Ele não se exalta, não se impõe, apenas afirma sua identidade com clareza e retorna ao convívio da família. Isso nos ensina que viver o sagrado não significa romper com o mundo, mas transformar nossa presença nele. Significa saber a quem pertencemos, sem rejeitar os laços que nos formaram, mas sem nos aprisionarmos a eles. O reconhecimento do divino, portanto, não é um ato imediato. O progresso não é um episódio, é um processo. Às vezes, só depois de muita dor e busca é que percebemos que o sagrado já estava presente. Às vezes, aquilo que julgávamos ausência era, na verdade, presença em outro plano, e como Maria,
que guardava todas essas coisas no coração, somos chamados a meditar, a silenciar, a permitir que a verdade se revele no tempo certo. A beleza dos textos sagrados reside em sua capacidade de dialogar com todas as épocas, culturas e consciências. Embora o episódio de Jesus entre os doutores pertença a um contexto histórico distante, sua mensagem continua viva e profundamente atual. Quando o lemos com os olhos do coração, ele nos interpela diretamente. Como reconhecer hoje o chamado do Espírito em meio às vozes do mundo? Vivemos em tempos de ruído. A sociedade moderna valoriza a produtividade, a visibilidade, o acúmulo de informações, mas há algo em nós que anseia por sentido, por presença, por silêncio. O episódio do templo nos convida a reencontrar o sagrado em nossa vida cotidiana, não como um conceito, mas como uma experiência real, íntima e transformadora. Assim como Maria e José, muitas vezes percorremos longos caminhos em busca de algo que, no fundo, já habita em nós. Perdemos a criança divina interior, esquecemos nossa essência, nos afastamos da escuta sensível e então nos angustiamos, nos sentimos perdidos, desconectados. Mas o Espírito não se foi. Ele está no templo do coração, aguardando ser reencontrado. Reencontrar essa centelha sagrada exige disponibilidade interior. É preciso silenciar o barulho externo e interno, acolher a simplicidade, ouvir com humildade. O menino Jesus no templo não grita, não impõe, ele escuta, pergunta, responde com serenidade. Esse é o modelo para o buscador espiritual de hoje. Não aquele que tem todas as respostas, mas aquele que busca com autenticidade. A escuta se torna, então, um exercício espiritual essencial. Escutar a vida, escutar os outros, escutar a própria alma. Quantas vezes o Espírito fala por meio de uma inquietação, de um sonho, de uma frase simples ou de um encontro inesperado? Mas estamos atentos? Estamos dispostos a reconhecer o divino quando ele se manifesta de forma sutil, sem espetáculo? Outro ensinamento valioso é o da fidelidade à missão interior. Jesus sabia a que veio. Mesmo criança, ele já estava em sintonia com os negócios do Pai, expressão que podemos entender como o propósito maior da alma. Cada ser humano nasce com uma missão, com um chamado silencioso que pulsa no fundo do coração. E o caminho do autoconhecimento é justamente redescobrir essa missão e viver em coerência com ela. Viver a missão espiritual não significa abandonar o mundo, mas transformar a forma como habitamos nele. Jesus volta com os pais, vive na simplicidade de Nazaré, trabalha, cresce, mas dentro dele a chama já está acesa. Isso nos ensina que o despertar espiritual não nos separa da vida, mas nos reconcilia com ela, com um novo olhar, com mais profundidade, com mais amor. No mundo contemporâneo, isso pode se traduzir em escolhas conscientes, em presença nas relações, em um sentido maior no trabalho, em silêncio no meio da agitação. O templo hoje pode ser um momento de meditação, uma conversa verdadeira, um ato de compaixão, uma decisão tomada com base na escuta interior. O sagrado se manifesta onde há verdade, onde há presença, onde há amor. E, finalmente, somos convidados a acolher o processo do outro com empatia. Nem todos compreenderão imediatamente nossas escolhas espirituais. Como Maria e José, muitos não entenderão, mas isso não precisa gerar conflito. O silêncio amoroso, a coerência de vida, a serenidade nas atitudes serão, com o tempo, mais eloquentes do que qualquer explicação. O Espírito fala por meio da vida transformada. O menino Jesus, entre os doutores, é um espelho. Ele nos mostra quem somos em essência, seres espirituais chamados a ouvir, a aprender, a ensinar com o coração. Ele nos lembra que o prodígio não é ser extraordinário aos olhos do mundo, mas
ser fiel à voz interior, que o sagrado não está longe, mas perto, e que o templo não é um lugar externo, mas o espaço sagrado que habita em nós. Chegamos ao fim desta reflexão sobre o episódio do Menino Jesus entre os doutores, mas o verdadeiro final é apenas o começo, o início de uma jornada interior que cada um é chamado a trilhar. Essa narrativa não é apenas um relato antigo, é um convite vivo para redescobrir o templo dentro de nós, para escutar a voz do Espírito e para acolher o sagrado que insiste em nos visitar, mesmo nas formas mais inesperadas. Jesus, ainda criança, nos ensinou algo essencial, que não é preciso esperar por grandes feitos, títulos ou reconhecimento para ser um canal do divino. Ele mostrou que a sabedoria não está restrita à idade, que o saber verdadeiro nasce da conexão com o Pai, com a fonte, com aquilo que é eterno em nós. Ele nos lembrou que há um lugar onde tudo faz sentido e que esse lugar é o centro silencioso da alma. A experiência no templo revela que, mesmo quando o mundo não compreende, mesmo quando até os mais próximos nos olham com estranhamento, há uma verdade interior que não pode ser negada. Essa verdade nos chama, nos orienta, nos sustenta, e a fidelidade a ela é o maior ato de amor. Amor a nós mesmos, ao divino e à vida. Maria guardava todas essas coisas no coração. Esse gesto de guardar e meditar é uma chave espiritual. Nem tudo será compreendido de imediato, nem tudo será claro, mas o coração sabe. O coração é o templo onde o mistério pode ser acolhido sem a pressa de resolver, sem a ansiedade de explicar. Guardar no coração é confiar que o tempo da alma é diferente do tempo do mundo, que possamos, então, reencontrar o menino interior que nos habita, essa parte de nós que é pura, sábia, serena, que possamos escutar as perguntas que ele nos faz, as respostas que ele oferece, a luz que ele irradia, e que tenhamos coragem de estar entre os doutores da nossa vida, os paradigmas, os medos, os padrões, com a serenidade de quem sabe de onde vem e para onde vai. O verdadeiro prodígio não está em sermos extraordinários aos olhos dos outros, mas em sermos verdadeiros diante de Deus, diante da nossa consciência, diante do chamado da alma. Que cada um de nós encontre em seu próprio templo interior esse menino que escuta, que fala com sabedoria, que não se perde, mas apenas espera ser reencontrado. E quando isso acontecer, não haverá mais necessidade de grandes sinais, porque o sagrado terá voltado ao habitar onde sempre pertenceu, dentro de nós. Resumo das respostas às perguntas formuladas. O que o episódio do Menino Jesus entre os doutores revela sobre o despertar espiritual e a consciência da missão interior? Jesus, com apenas 12 anos, já manifesta a consciência de sua identidade espiritual e de sua missão. Se nos permitirmos sair da leitura literal e adentrar a leitura simbólica, veremos que o Menino Jesus pode ser compreendido como o arquétipo da centelha divina que habita em cada ser humano. Essa centelha, quando desperta, carrega uma sabedoria que transcende o tempo e as convenções. O verdadeiro despertar espiritual ocorre quando essa criança interior começa a se manifestar, não como algo imaturo, mas como expressão direta da essência. A verdadeira sabedoria não é produto de acumulação, mas de revelação. E essa revelação nasce da escuta interior. Por que Jesus decidiu permanecer no templo, mesmo sem avisar seus pais? Porque ele estava dedicado aos negócios de seu pai, ou seja, à sua missão interior. O templo simboliza o lugar da conexão espiritual, onde a alma se reconhece e reencontra. O que simboliza a presença de Jesus entre os doutores da lei? Representa o espírito livre e desperto, que surpreende a razão formal com sua sabedoria genuína.
É a manifestação do sagrado, rompendo estruturas rígidas com simplicidade e verdade. Por que Maria e José não compreenderam a resposta de Jesus? Porque ainda viam Jesus apenas como filho, sem perceber a dimensão espiritual do seu ser. Isso reflete o desafio do ego em aceitar o despertar do espírito. Como esse episódio nos convida a reencontrar nossa centelha divina. Mostrando que todos somos como o menino no templo, chamados a lembrar quem somos, de onde viemos e a que viemos, por meio da escuta interior e da fidelidade ao nosso propósito. De que forma o menino interior pode ser a chave do nosso crescimento espiritual? Esse menino é símbolo da pureza, da sabedoria essencial e da conexão com o divino. Quando o acolhemos, despertamos para uma nova forma de viver, mais coerente com nossa essência. O que buscamos realmente quando estamos angustiados? Muitas vezes, buscamos no mundo aquilo que já habita em nós, a reconexão com o sagrado, com nossa verdade interior. Estamos preparados para reconhecer o divino quando ele se apresenta de forma simples e inesperada? Geralmente não. Tendemos a esperar manifestações grandiosas quando o sagrado se revela em silêncios, gestos e presenças discretas. O que esse episódio revela sobre o equilíbrio entre missão espiritual e vida cotidiana? Que viver a missão não exige afastamento do mundo, mas sim habitar o mundo com mais verdade, com um olhar renovado, como Jesus ao retornar com os pais a Nazaré. Qual é o papel da escuta na jornada espiritual? A escuta é fundamental. É por ela que a revelação acontece. Escutar a alma é mais transformador do que acumular conhecimento. Como lidar com a incompreensão de quem amamos diante de nossa busca espiritual? Com serenidade, amor e coerência. Nem todos entenderão de imediato, mas a vivência autêntica fala mais alto do que qualquer explicação. O verdadeiro progresso nasce quando unimos transformação interior com uma presença consciente no mundo. O episódio do Menino Jesus, entre os doutores, nos lembra que o sagrado pode se manifestar em qualquer momento, se estivermos atentos. Ele nos ensina que nossa essência mais pura carrega a sabedoria necessária para orientar nossos passos. Basta reencontrá-la dentro do nosso próprio templo interior. Por favor, valorize o nosso trabalho. Curta, comente e compartilhe com quem precisa dessa mensagem. Este foi o 6º episódio de uma jornada de descoberta sobre o verdadeiro propósito da vinda de Jesus à Terra, sua mensagem eterna e seu papel como guia espiritual da humanidade. Assista nossas playlists. Temos um vídeo que pode te apoiar a transformar sua vida. Muito obrigado!